Julho de 2021, Imbé, Rio Grande do Sul. Yasmin e Bruna resolvem se livrar do maior tormento da vida delas, o pequeno e frágil Miguel. Filho de Yasmin, o menino não era amado por nenhuma das duas, nem mesmo pela sua mãe. Um ser tão cruel como Yasmin merece defesa? Ela teria justificativa para tamanha maldade? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você vem comigo até o final dessa conversa, desse meu reencontro. Doutor Gustavo, muito obrigado, doutor, por estar novamente aqui no canal. Aqui já fizemos o caso, não sei se já foi ou irá, mas eu acho que já pode ter ido, que é o caso interessante do Eloy, que foi inocentado por ter tentado matar o abusador do filho. Então, ali o senhor foi um advogado de defesa de um autor que tinha sua razão de ser, entre muitas aspas, vamos colocar assim, porque a gente não pode nunca incentivar a vingança pessoal. Neste caso aqui que a gente vai entrar, é um caso que, de antemão, primeiro digo sempre o seguinte: advogados de defesa são muito importantes, eu defendo muitos advogados criminalistas. Sem vocês não vai ter o rito da justiça. Se uma pessoa não tiver um advogado de defesa, o julgamento não será feito, não é? Sem um advogado você não vai conseguir fazer o júri. Então é muito nobre o trabalho de vocês e eu digo a importância que tem. E eu falo para as pessoas, eu falo, olha, se um dia você precisar ir para a delegacia, não adianta chamar um tributarista, você precisa chamar um criminalista. Então, dito tudo isso, eu quero dizer assim, eu respeito muito a função de vocês e eu já trago uma primeira fase assim, que este é um dos casos do Miguel de Imbé que mais movimentam emoções internas minhas, porque eu acho que é o caso mais registrado que temos da maldade humana, da perversão, da crueldade. Não que outros não tenham, por exemplo, a Ana Flávia tem a conversa dela com a Karina em função de matar a família, mas você não tem o vídeo. E no caso do Miguel de Imbé, você tem o registro do prazer do mal, que é aquele menino indefeso dentro de um armário, com aquela Bruna, a pseudo-madrasta dele, maltratando. Então, é um caso que movimenta muitas emoções, porque você vê o que aconteceu, né? Assim como Bernardo Boldrini, também ali do Rio Grande do Sul, a gente tem movimentos do Bernardo Boldrini, mas eu acho que do Miguel de Imbé, você vê muito o rosto dele, ele é muito indefeso. Aquela foto dele na cama, pontada para a avó ver, então você tem umas coisas. Então, eu só estou dizendo isso, para dizer que às vezes eu posso ficar um pouco mais angustiado nessa história. Você é advogado de defesa da Yasmin. Exatamente. Da mãe, a mãe do Miguel, da progenitora do Miguel. Como que esse caso caiu na sua vida? Como que é ser advogado de defesa de uma mulher tão odiada pelas outras pessoas? Olá, Beto. Sempre uma satisfação poder conversar contigo, enfim. Sabe que eu sempre, quando me perguntam sobre esses casos difíceis, casos graves, né, eu sempre digo da importância do advogado criminalista e da percepção de que o advogado criminalista ele não defende a conduta que o cliente dele é acusado, e sim os direitos que toda pessoa que se vê acusada tem de passar por um processo justo e legal, em que se ao final se achar que essa pessoa efetivamente ela é culpada, que seja então condenada conforme manda a lei. Sim. Esse caso da Yasmin, o caso Miguel, né, que todo mundo conhece. Miguel de Imbé, né, que é a cidade Imbé, onde ele não nasceu. Ele não nasceu. Ele esteve 3 meses lá? 3-4 meses isso. Lá. Mas ficou marcado por ele. Ficou marcado. Agora tem uma praça lá, né, com o nome dele. Esse caso ele é muito interessante porque eu te confesso que, sendo do Rio Grande do Sul, eu não conheci o caso. Mentira. Sério. Porque o que acontece? Eu tenho uma coisa comigo.
eu só olho para tragédias em que eu sou pago. Então, Entendi. o que acontece? Notícias assim, dificilmente eu olho notícias policiais, nunca. Eu sou daqueles advogados, quando eu saio com outros advogados, que o pessoal comenta: ah, Gustavo, tu viu aquele caso que saiu hoje? Eu falei: não vi, eu não olho notícia, então. E esse caso ele vem a chegar a mim pela minha colega, doutora Thaís Constantin. Ela é advogada criminalista de Tribunal do Júri lá em Porto Alegre. E um dia a gente tem uma relação muito boa de aconselhamento um ao outro sobre plenários do júri, enfim. E um dia ela me chama para um almoço em Porto Alegre, presencialmente, lógico. E eu acho isso meio estranho, porque eu moro em Passo Fundo, é longe, né? 270 quilômetros. Ela: não, Gustavo, preciso falar contigo pessoalmente. Eu falei: não tem problema, eu vou estar aí no Tribunal de Justiça ali uns dias desse, vamos almoçar. Quando eu chego para almoçar, ela conta: olha, eu tenho um caso, eu gostaria que tu fizesse caso comigo. Eu estou te pedindo pessoalmente, justamente para tu não ter tempo de pensar e negar. E eu não sabia nada sobre o caso. Eu falei: não, vamos fazer, né? Conta comigo e tal. Eu adoro júri, amo júri, né? E quando eu começo, então, a me deparar com esse julgamento, é que eu vejo a dimensão que ele já tinha tomado a nível nacional e da importância que ele era. Internacional, né? E da gravidade que ele tinha. Caso extremamente grave. Eu acho que talvez um dos casos em que mais essa frase que eu já te disse, de que o advogado ele não apoia a conduta do acusado, mas sim o direito dele ser julgado de forma justa. Eu acho que esse é um caso que ele vai ao extremo disso, sim. Porque as provas do processo elas são muito contundentes. É um processo em que a prova técnica ela é muito bem feita pelo delegado Racts. Tem uma entrevista dele, inclusive, aqui isso. no canal. Então, eu acho que esse processo ele é muito bem amarrado em muitos pontos. E eu preciso saudar tanto o delegado Racts como todo o pessoal de Tramandaí, delegacia, promotoria, os juízes de Tramandaí, que nos receberam lá de forma incrível ali em abril desse ano. Então, o que a gente fez naquele julgamento, efetivamente, foi tentar trazer e pedir aos jurados o julgamento conforme aquilo que a gente acreditava dentro dos limites legais. O que vocês acreditavam? Como é o caso visto e contado pela Yasmin? O que acontece? Primeiro que a Yasmin ela se declara inocente do homicídio, certo? Do resto, não. Ocultação ela aceita. A ocultação ela aceita. Porque a pena é baixa também, né, doutor? E a tortura. E a tortura também. Tortura eu já não sei. A pena é quanto, tortura? A tortura também a pena seria baixa. Que é um absurdo, mas... Eu acho que agora vai me falhar a memória. Eu já aprendi aqui que todo mundo aceita ocultação, mas o homicídio eu não mas quero pegar alta, pra mim, não. Ninguém pega a pena alta. Mas tu sabe que assim, ela falar isso, tudo bem. Mas como que se defende isso no processo? Sim. Isso tinha alguma lógica dentro do processo? E aqui eu vou ter que ser ousado a falar que tinha uma lógica, tá? Porque o que acontece? Esse caso ele começa quando a Yasmin e a Bruna, após terem ocultado, né, o corpo, jogado o corpo da mala no rio, elas vão tentar fazer uma falsa comunicação de crime. Quando elas fazem essa falsa comunicação de crime, o pessoal da DP de Tramandaí acha aquilo muito estranho, invadem a casa dela, enfim, há uma questão de tortura da Yasmin. A gente pode até falar sobre isso, porque existe prova técnica disso, comprovando que ela foi torturada? Que ela foi torturada. Como que ela foi? O que acontece? Se quiser, a gente pode... Vai na tua, depois a gente volta na tua. Pode voltar, que essa questão é bem interessante. Elas vão ali para falar que o menino desapareceu. Elas vão ali para falar que o menino desapareceu. A polícia acha aquilo estranho, vão até a casa. Antes de entrar na casa, a Yasmin ela tem uma reação estranha, ela tenta meio que fugir, ou não deixar entrarem. E ali a polícia fala: não, tem algo de errado, tem algo de muito errado. Só uma coisa, eu me lembro que o delegado me conta que a Bruna ficava meio que falando, como se tivessem vozes. Isso. A Bruna realmente tem algum problema mental, ou elas inventaram também essa situação de a Bruna parecer ter algum problema? O que para mim ficou muito claro da prova do processo é o quê? É que essa narrativa da Bruna, ela vem, inclusive, no relacionamento com a Yasmin. A Yasmin acreditava nisso. E que,
Nesse dia, inclusive, ela se faz de vulnerável, enfim, De uma tonta. pessoa de De tonta, tonta, assim, louca. Ela quis dizer até que ela tinha aspecto autista. E isso, ela fala isso. Acho que desde o primeiro momento ela fala de autismo. É feito um exame, é instalado o incidente de insanidade e ele dá negativo. Dá nada, né? Não dá nada. Tem nada. Então, vou te falar, pela prova técnica, isso Porque é mentira. esse foi um movimento que o delegado, eu me lembro que chamou muita atenção de todos já. Até Uhum. a forma com que elas foram dar o desaparecimento, né? Porque elas chamam a polícia militar, a polícia militar leva elas até Isso, a eles vão a delegacia. Imbé, a Imbé não atende elas, e daí de Imbé elas vão a Tramandaí. Daí em Tramandaí tem a polícia militar, tem 2 policiais que estão fazendo um registro de uma ocorrência de tráfico, acho que é. Alguma coisa ali. Alguma coisa, mas acho que é tráfico. E quando eles veem aquela situação, eles acham estranho. E eles falam, não, só um pouquinho. É o feeling, né, É policial? o feeling, é o feeling É. de olhar e falar, isso aqui é estranho. Elas não sabem entender muito bem, porque elas falam o seguinte, que elas tinham esperado, já fazia as 48 horas que o Miguel tinha sumido, e depois perguntam, tá, mas por que não chamou antes? Ah, porque eu tinha visto na internet que tem que esperar 48 horas. Que não existe. Que não existe, eu falo né? disso aqui o tempo inteiro. Nem 48, nem 24, nada. Se a Não, pessoa sumiu o saiu filho, do seu normal, já está Isso, já desaparecida. está desaparecido. Disso, então, eles levam lá para a casa dos terrores, se não digo, né? E lá, quando eles entram na casa, lá sim, há essa tortura. Isso a Yasmin conta, mas é que nem eu digo, daí tu vai concordar comigo, que é aquilo, todo acusado de um crime grave, Foi vai falar torturado. que é torturado. Então me perguntar, Gustavo, mas como que tu sabe isso? Porque a Yasmin te falou e tu confia nela? Não, lógico que não. Teve uma foto que chamou muita atenção no início, ali logo que saiu a notícia, que é uma foto de uma mão com sangue na parede, com muito sangue. Aquela foto, ela chamou muita atenção de muitas pessoas porque realmente parece aquelas fotos de cenas de crime, de filme, né? Sim. Aquele sangue é da Yasmin. Aquele sangue não é do Miguel. E depois é explicado, na verdade, o que a polícia fala. A polícia fala que não, que quando foram colocadas algemas, cortou um dedinho da Yasmin e deu todo aquele sangue na parede. Então a polícia confirma que aquele sangue na parede da mão da Yasmin deu quando a polícia lá estava. Lá estava. E não porque é um sangue anterior ou que Isso. ela tenha inventado nada. Não. Tá. E é feito DNA nesse sangue e o sangue é dela. Tá, mas que é o sangue realmente quando a polícia vai, não Sim. que é um momento anterior. Isso não é o momento anterior, por quê? Porque tem algo muito interessante que, quando elas vão na delegacia de Imbé, a primeira vez, a delegacia de Imbé manda elas para Tramandaí, mas entra em contato com a avó, com a mãe da Yasmin. Pergunta, olha, a senhora está sabendo dessa questão aqui, do sumiço do Miguel? E ela fala, não estou sabendo de nada. E daí, o pessoal da polícia de Imbé faz um contato com outros policiais militares. Esses policiais militares, que não são os policiais de Tramandaí, eles pegam um chaveiro, entram na casa e não tem nada de diferente. Tá tudo certo a casa. Então é por isso que fica Essa muito mão claro. do sangue não depois, tava lá. não antes, Não tá. estava lá, exatamente. E depois até os policiais, durante o plenário do júri, eles reconhecem, foi o dedinho. Mas não foi o dedinho, é muito sangue para ser o dedinho. Não. Mas enfim, essa é uma Tá. percepção minha. Aqui isso prova que ela se machucou. Se machucou. Durante No mínimo se machucou. Durante a prisão dela. Durante a prisão. Acontece isso na casa, fazem várias apreensões, e tem um momento em que a Bruna fala o seguinte, né, nessa da loucura dela, ela fala o seguinte, Miguel Mala riu. Uma coisa assim. Ela fala Miguel Mala Aham. Miguel, Exatamente. assim. Na verdade, quem meio que entrega, dá o pé... É a Bruna? É a Bruna, quem dá esse pé. E daí, quando eles veem aquilo e todo esse contexto, falam, não, algo aconteceu. E daí, só para tu entender por que até um ponto me parece crível a versão da Yasmin. Porque até aquele momento, Yasmin e Bruna, elas foram à delegacia de Tramandaí para se livrar. Elas não foram combinar uma confissão. Tu entende? Para mim isso é muito claro. Foram se livrar de uma morte. Elas foram contar a mentira de que o Miguel teria sumido, certo? E elas tinham uma versão preparada para isso. Não, olha, faz 48 horas que ele sumiu e tal, a gente não sabe.
mas elas não estavam preparadas para assumir um crime naquele momento. Elas não teriam combinado isso. E elas não tinham nem a emoção de uma mãe que perdeu o filho. Não, essa é outra questão. Os policiais falaram, disse que a Yasmin estava fria, tranquila, assim, tipo. Então isso chama atenção. Então, nesse primeiro momento, quando acontece isso, há essa questão na casa, e a Yasmin confessa. E ela confessa basicamente que, olha, ela confessa uma questão, algumas partes da tortura, conta efetivamente... É ela que conta, a gente jogou meu filho no rio? Ela conta. Isso ela conta tudo, certinho. Desde esse primeiro momento, quando ela conta isso, inclusive... E daí que acham as imagens? Isso. Na verdade, o que acontece? Quando ela conta sobre jogar no rio, a polícia acha muito louco. Fala, tu me leva? Falou, levo. Colocaram a Bruna num carro, a Yasmin em outro, para ver se cada uma falava a mesma coisa, e fizeram as duas o mesmo caminho. E daí, quando eles traçaram o caminho, foram pegando as câmeras depois para corroborar. Não, isso é verdade. E era. Então, toda a questão do deslocamento, dos horários, da mala, enfim, toda essa versão, toda a prova do processo, ela corrobora e fala, não, realmente Yasmin falou a verdade. O que a Yasmin em nenhum momento assume é o quê? É que o Miguel foi morto por elas. E essa é uma questão muito interessante. Porque qual que é a acusação? Certo? A acusação é o seguinte. Miguel vinha sendo torturado fazia 3 meses, das mais diversas formas, sendo trancado, privado de alimentação. Estudo, luz solar, amor. Tudo. Banho quente, cobertor. Higiene mínima. E elas não mataram ele como? Aí que tá. O que o Ministério Público fala? Porque eu entendo realmente pela gravidade, Beto, em que alguém olhando assim fala, tá, mas isso não é querer matar? Pode ser essa pergunta a próxima vai fazer. E eu vou te falar que não. Tá? Só tem um cinto nessa cadeira para não pular. Tudo ótimo. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu estou me segurando. Mas eu digo que não. Por quê? O que o Ministério Público fala? Ele fala o seguinte, olha, existe o primeiro fato da denúncia são, então, as torturas, que a gente em nenhum momento negou essas torturas. Mas o Ministério Público fala o seguinte, essa jogada de mala foi acho que numa quarta de noite, acho que quintas foram para a delegacia, acho que é isso. Mas se não for, enfim, não muda. Elas falam que o Ministério Público fala o seguinte, não, que na segunda-feira houve uma virada de chave. Ou seja, a Yasmin e a Bruna, elas vêm torturando, e da segunda-feira elas viram a chave. Vamos matar. E daí a denúncia fala o seguinte, que mediante uma cadeia sucessiva de atos, eles levaram Miguel a óbito. Dolosamente, ou seja, a gente queria que o Miguel tivesse morrido conforme essa cadeia de atos. E essa cadeia de atos era o amarrar, o deixar sem comida, ou com pouca comida, dar fluoxetina para ele. Acorrentar, né? Acorrentar. Ela ainda fica brava de ter que gastar com ele R$40 para comprar uma corrente. Isso. A conversa entre as duas é de uma crueldade absurda. É uma crueldade absurda. Que a mãe fala, esse bostinho, uma coisa assim, ainda me faz gastar 40 pilas numa corrente. Tipo, ela queria gastar com cerveja, sei lá o que ela queria gastar, mas não com... Sim. Nem para a corrente do filho, o filho merecia R$40. A acusação fala, então, que nessa cadeia sucessiva de atos, elas quiseram que ele chegasse a óbito. O que é que eu não concordo? Tá? Com todo respeito ao julgamento... Não, você está sendo técnico. Estou sendo técnico. Tudo bem. Ao julgamento dos jurados, ao doutor Tarouco e a outra doutora que fizeram a acusação. Respeito muito eles, respeito o doutor Gilberto também, que proferiu a sentença, por mais que eu não concorde com a pena. Mas, na minha opinião, e dentro da prova do processo, em nenhum momento há essa girada de chave provada. E mais do que isso, na minha opinião, quem quer matar, mata. Eu não consigo entender por que duas mulheres que não teriam formação nenhuma em medicina nem nada do tipo, e nenhum tipo de intelectualidade avançada, na minha opinião, chegariam a falar, não, vamos matar essa criança em 3 dias. Tu entende? Para mim, o que aconteceu?
dentro do que eu acredito, elas vinham torturando Miguel. E isso, quem não viu o julgamento, olha, eu pedi a pena máxima pela tortura. E a pena máxima é 10, 12, enfim, é muito menor que o homicídio, lógico. Elas vinham torturando constantemente o Miguel, certo? Mas em algum momento, elas, vamos dizer assim, talvez tenham exagerado na dose e ele tenha vindo a morrer. E daí tem lá o crime de tortura com resultado de morte, em que a pena máxima ela é grande, acho que é 20 anos a pena máxima. Enfim, a mínima não vou lembrar. Ou seja, é uma pena que seria alta, de qualquer forma. Né? Então essa coisa, quero fugir da pena de homicídio, tudo bem, mas a pena de tortura com resultado de morte também ela é alta. Então, para mim, o processo ficou muito claro. Que elas vinham torturando e a criança veio a morrer. E por isso que, então, esses 3 dias, porque o que está no processo e pelas conversas aparece, é que na segunda-feira o Miguel estava muito mal. Muito mal. Segunda para terça estava pior. Na quarta ele já estava morto de dia, na minha opinião. Como que a gente sabe que ele não estava morto, que ele não estava vivo dentro da mala quando ela joga no rio? Não tem como saber. Então, isso não tem. Não, claro, eu te digo a percepção pelos relatos, tá? Não tecnicamente. Pelo que elas escreveram. Isso, pelo que elas escreveram, pelas pesquisas do Google ali, sobre ausência de pulsação, porque elas fazem essas pesquisas enquanto está acontecendo. E enquanto está acontecendo, isso para mim fica muito claro que ali elas já tinham um cenário de alguém morto. Então, mas uma mãe que sabe que o filho já vai conversando, que ele já está estranho, já não está comendo, não sabe que vai morrer? Aí que tá. Na minha opinião, esse contexto é um contexto, então, de tortura com resultado de morte, mas não de alguém que quer matar. Porque a gente tem duas coisas. Dentro do homicídio, do artigo 121 lá, matar alguém, existem, para ser homicídio, no artigo 121 caput lá, matar alguém, é preciso que esse homicídio seja doloso. A gente tem duas espécies de dolo. Que tenha feito uma ação para matar. Isso, dolo direto. Ou seja, eu quero que, por exemplo, dou um disparo. Pego uma faca e vou lá. Isso. Tiro totalmente a comida. O que não foi, no caso deles. Doutor, mas... Não. O que ela conta? Que ele não comia mais e ela dava caldo de feijão e mais alguma coisa para ele comer. Mas, doutor, onde ele estava dormindo ia morrer de qualquer jeito. Era um lugar sem cobertura. Gente, ele morreu em julho de 2021. Tudo bem que a gente está no aquecimento global, São Paulo mesmo não teve frio este ano. Não, mas lá era bem frio. Mas o sul do Brasil muito ainda frio. se mantém algum equilíbrio nas suas estações. E ali é muito frio. O menino estava em cima de um alçapão, porque aquele armário que aparece muito é uma casa anterior. Isso. Eles passaram por 3 casas, né? 2 ou 3 casas. Duas casas. Duas casas. Onde ela ficava nesse segundo armário lugar... era uma pensão. Era tipo alçapão no banheiro ali. Aquele armário que a gente vê sempre, aliás, não mostrem os vídeos nem as fotos, tá? Porque elas são extremamente violentos. Eu falo para as pessoas, se vocês não viram, não vejam, porque eu acho que ninguém merece ver aquilo. Eu tive que ver para o trabalho. A voz dele e o gatinho passando e aquela... senhora Bruna falando para ele que ele se mijou, não sei o quê, horrível. Esse momento é quando ela chega em Imbé. Quando elas chegam em Imbé, que elas vão numa pensão, que a mulher da pensão praticamente nem sabia que esse menino existia, porque ele não saiu de lá de dentro. Sim, exatamente. Aí ela muda para um outro apartamento, que é onde ele morre. Que ele morava em cima do banheiro, se eu não me engano é isso. Era uma coisa não muito é em cima, doida. É tipo um box do lado, é uma porta do lado. Ele era um quadradinho, que ele ficava sem cobertor o dia inteiro. Isso não é... Não sabe, vai morrer uma pessoa de frio? Um menino que já não tinha mais nem gordura corporal. Aí que tá. Branco como muito nada, branco, gente. muito transparente. branco. Até elas dão uma melhorada na foto. Pra fica vó terrível. lá. Essa é a discussão do processo. E o que a gente acredita? Que elas, em nenhum momento, quiseram matar. Tá? Elas queriam torturar. O prazer era torturar. maltratar. Isso é bizarro? É doentio? É. Eu não estou falando que é normal. Isso é mal, né? Porque doentio a gente dá uma justificada. É maldade. Então, todo esse contexto, na minha opinião, é indiscutível. Mas, como eu te disse, dolo são 2 coisas. Ou eu quero matar, ou eu aceito que quero matar, assumo o risco de matar.
Nesse caso, antes de eu ter lido a denúncia, eu achei, não, olha, dentro desse contexto, olha, eu dou pouca comida, deixo um lugar insalubre e tal, eu posso aceitar o risco de matar? Total. Sim. Total. Vou pôr ela para ver se ela não vai morrer. Não, não é. Claro. Não, tudo bem. E eu concordo contigo. Mas, nesse caso, a denúncia do Ministério Público, e essa é a questão, repito, assegurar que alguém seja julgado dentro das regras do jogo, o que a denúncia do Ministério Público fala é o seguinte, que elas quiseram matar, querer matar. Sim. E para mim, a pessoa que quer matar, ela não quer matar, não tem uma lógica tu matar em 3 dias, ou tu ficar matando aos pouquinhos. Tu mata essa pessoa, tu entende? E isso nesse processo não tinha. Porque... E o prazer de matar? Tem gente que tem o prazer de matar devagar. Olha, pode ser, mas eu não consigo ver dentro do contexto assim, ó, por que vai dar fluoxetina para ele então? O que é fluoxetina mesmo? A fluoxetina era um remédio que faz ele dormir, basicamente, ou não sentir dor. Basicamente isso. Não sou médico, enfim, mas basicamente dentro desse contexto era isso. Porque assim, ó, o que ficou claro das conversas e da conduta da Yasmin ali no interrogatório dela e também da prova do processo, é que nessa segunda e terça-feira ela de alguma forma tentou tratar o Miguel, tentou salvar o Miguel. Por mais que isso seja absurdo, vai falar o seguinte, tá, mas torturou tanto tempo e agora quer salvar a criança. Mas é o que a prova mostra. A prova mostra isso. Em que, em nenhum momento, ela falou, não, deixa morrer. Tu entende? Então, por isso que dentro desse contexto, é que a defesa, no julgamento, a gente falou, não, olha, tortura, pena máxima, ocultação, pena máxima, porque ela fala o seguinte, quando chega na quarta de noite, e aqui eu vou pedir desculpa se for quarta ou quinta, eu não lembro. Não, mas... É um detalhe que não muda nada. Ela vê que ele está sem pulsação e que daí sim ela fala, olha, o que vai fazer? E daí vem o desespero e fala, não, olha, vamos por que não chama a ambulância? Por que não leva ao hospital? Eu não acho vem a maternidade em momento nenhum? Eu acho que esse momento dela não chamar, desde segunda-feira não chamar, é um argumento. Por que não chamou na segunda já? Não, porque eu quero saber 3 meses, por que começou? A gente vai entrar nisso. Sim. Não, porque começou essa maldade com o menino, porque não deixou o menino com a avó, porque eu quero saber do pai, quero saber de outras coisas. Mas é que dentro da linha aqui que a gente está falando, deste momento, a maternidade não aparece de maneira nenhuma. Em lugar nenhum. Ela olha o menino sem pulsação. Eu não sei tirar pulsação, então eu não sei. Ela sabe que bom. Então, assim, mas ela não teve umas buscas antes de saber como desaparecer, como as buscas de desaparecer foram já na quarta ali, na terça para quarta-feira. Foi quando eu acredito basicamente que o menino já estava morto, tá? Eu acho que na minha opinião, elas ficaram com o Miguel morto na casa ao menos um dia, tentando entender com o corpo dele ali. Isso. Mas ao mesmo tempo ele podia estar vivo dentro da mala. Podia. Não, sem a pulsação, magrinho do jeito que ele estava. Daqui a pouco a pulsação fraca. Fraquíssimo como ele estava. Sim, não. Eu digo o que elas acreditavam. Eu não estou falando o que aconteceu. Isso, sim, ninguém sabe, né? A gente nunca vai saber. Mas acho que o que a Yasmin acreditava que ele estava morto. E a comemoração que elas têm? Quando elas estão andando com o menino dentro da bolsa e voltando com o menino já, mas sem a bolsa. Eu não vejo como elas estão de braço dadas, elas vão conversando, elas estão claramente meio que assim, vibrando, né? Acabou esse inferno desse garoto. É muito forte aquelas imagens de elas. Sim, elas estão tranquilas. Com aquele moletom na cabeça. Com o moletom na cabeça, elas estão tranquilas. Eu acho que um ponto que mostra uma certa perversidade, e aqui eu vou te lembrar do outro detalhe para tu ver que eu sou bem imparcial com a prova. É que no outro dia, de manhã, eu até usava isso. Isso era uma coisa que eu usava. Elas cantam aquela música da Fazendinha no WhatsApp. Que era uma música que ele gostava? Não sei se ele gostava. Não é isso? Eu acho que eu lembro que a Solange... bom dia, o sol já nasce na Fazendinha. Eu acho que, se não me engano, a Bruna escreve para Yasmin. Isso. Eu te falar, isso realmente é uma coisa... Comemorativa. É comemorativa. Ou pelo menos mostra um ânimo... no mínimo perverso, né? Porque
Na noite anterior... No mínimo tá feliz. Na noite anterior tu jogou uma criança no rio. Não é só uma criança, né? É seu filho. É o filho, exatamente. Então, tem esses pontos. O que ela fala A Yasmin? sobre isso? Sobre esse momento, como que ela chega em casa e o menino já está morto, ele está com a Bruna, elas chegam juntas e o menino está morto. Como que ela descobre que o filho dela morreu? Isso. O que a Yasmin conta? A Yasmin conta, basicamente, que nessa quarta-feira ela teria saído com o Tadeu. Que ela era meio uma que garota de programa dele. Exatamente, ela era a garota Porque de programa ele dele. pagava para ela. Isso. Ela chega em casa e ele está todo machucado. O menino, o Miguel. Isso. E que daí ela fica tentando... Isso na terça de noite. E daí de terça para quarta, ela fica tentando tratar ele. E ele vai piorando. E ele está todo machucado por quê? Ela disse que não sabe. Não perguntou pra Bruna? Ela deixa uma margem interpretativa de que poderiam ter feito alguma coisa com ele. Poderiam quem? A Bruna? A Bruna. Mas ela... E ela não pergunta pra Bruna o que você fez com ele? Ela não explica isso. Mas o que ela fala é, eu cheguei, ele estava machucado, e eu vou, então, tentar remediar ele, acomodar ele, fica fazendo esse tratamento dele ali. E daí que ela fala do caldo de feijão, enfim, e que ele não reage mais. Até chegar no outro dia, que ele vem a óbito. E que ela não leva ao hospital. Não leva ao hospital. Isso é um pouco homicídio, não é? Olha, eu acho que isso é uma omissão grave, tá? Uma omissão de socorro. Mas eu te falo o seguinte, tu sabe, claro, é que eu digo, é difícil a gente entender a cabeça de alguém que não é normal com a nossa normalidade. Tu fala, olha, sim. Mas eu olhando para esse caso, o que eu acho por que ela não levou? Até pelo medo, porque se ela leva no hospital, elas estão presas na hora. Sim. Chega o guri com mas não por homicídio. 20 quilos. Mas possivelmente ele ia morrer, na minha opinião. Entendeu? Claro, não sei. Enfim. Não sabemos. A vida não tem realidade paralela. Mas, pelo menos, mostraria alguma tentativa de humanidade. Mas eu acho que, nesse momento que ela não leva... E era um posto bem perto. O posto era uma quadra ali. O posto. Uma coisa assim. Mas eu acho que no momento que eles não levam ali no posto... é muito mais pelo medo de ser pego do que outra coisa. Claro, vai falar, mas entre ser pego e a preocupação com o filho. Ela torturava o filho. Então, a preocupação maior era com ela. Sim. É aquela coisa, é a mesma coisa tu perguntar, tu acha que elas têm algum traço de psicopatia, narcisismo? Eu não acho, tenho certeza sobre isso. Tu entende? Porque se preocupa muito mais consigo mesmo. Foi feita análise com elas? Foi feita uma perícia? Alguma psiquiatra forense? Alguém? Psicólogo? Sobre a Bruna foi feito... que deu nada. Isso, não foi diagnosticado nenhum traço de autismo. Mas não se ela tem um transtorno de personalidade. Nenhuma das duas. Isso, se eu não me engano, teve alguma coisa no sentido que ela era manipuladora, enfim. A Bruna. A Bruna, isso. Mas a Yasmin não foi feito. Até porque a gente não foi levantado em nenhum momento alguma insanidade, alguma coisa. Porque quando se faz esses exames, quase sempre é para se buscar uma semi-imputabilidade ou uma inimputabilidade, né? Então... E até para a gente entender, porque a gente precisa, eu acho que como sociedade, começar a discutir o que fazer com psicopatas. Porque eles vão sair e vão voltar a ser. É deles. É como tem desde o maníaco do parque, que é um psicopata serial killer, até pessoas que são psicopatas e que vão voltar, porque está neles. Eles não têm empatia, eles não têm humanidade, eles têm um defeito de DNA humano ali. Então, como fazer? Mas isso é uma questão que eu acho que a sociedade tem que começar a fazer. E até para a gente... Porque, assim, é um caso tão cruel que, às vezes, a gente tem o desejo de que seja uma loucura a dois, que uma psicopata está manipulada, para você entender que aquilo é um universo que só existe dentro daquela maldade a dois, e não que nós todos podemos fazer parte disso. Entendeu? Às vezes a gente precisa desse tipo de análise para a gente se sentir um pouco melhor, pouco mais humano que os outros. E ela fala o quê sobre esse descarte, esse jogar no lixo o filho no rio? No momento em que ela chega à conclusão, ou elas chegam à conclusão... Então, desculpa, daí ela chegou em casa, a Bruna estava lá, o menino tinha sido machucado, ela tenta dar caldo de feijão, olha, o menino morre,
E aí fala o que vamos fazer, aí vem essa brilhante. Quem Exatamente. que teve essa ideia de jogar no Rio? Foi Yasmin. A Yasmin que falou, vamos jogar meu filho no Rio. Posso estar sendo injusto, mas eu tenho quase que certeza absoluta que foi Yasmin que teve a ideia justamente por essa questão. E daí que, mais uma vez, eu acho que nesse momento, aquele momento que pega aquele medo do tipo, olha, a gente fez tanta coisa errada com ele, se verem o corpo dele, isso vai nos denunciar, qualquer coisa que a gente faça vai mostrar que, talvez a gente não tenha matado, Sim. mas a gente estava torturando a criança por muito tempo. E isso não tem explicação, assim, na minha opinião, mas como eu te disse, olhando friamente, tecnicamente, eu consigo falar sobre a negativa do homicídio, mas sobre a tortura e sobre toda a atrocidade que aconteceu com o menino Miguel, de forma alguma. Tá. E ela fala, e o que ela diz quando elas vão andando, as duas, com o menino na bolsa, joga? O que ela relata desse momento? Ela relata que elas fazem até um caminho bem longo, né? Que é justamente para não ser ali perto. Elas fazem um caminho bem longo. Ela que leva a mala, inclusive. E ela fala que naquele momento, ela falou isso no último interrogatório, foi o momento que para ela velou o filho dela, basicamente. E que daí ela vai até o Rio. Ela não chegou a comentar se elas conversaram ali durante aquele momento. A princípio acho que ela não falou nada. Mas que ela vai até o Rio, que a Bruna fica mais para trás, mas que ela abre a mala e o corpo, então, escorrega, né, da mala para o rio. E aí ela fecha a mala e ela joga a mala logo ali perto. Esse é até um ponto que foi corroborado já no primeiro momento que a Yasmin ela confessa, porque perguntam, tá, e a mala? Né? E essa mala tá numa cesta de lixo na frente de uma casa a poucos metros ali onde Que foi acham a jogado. mala, né? Sim, foi fechada uma. Ele estava vestido ou pelado? Vestido. Segundo ela, inclusive ela colocou roupas de frio nele. Que boazinha, nessa hora, pois. Ela Quando ela se vê contando o que ela fez, ela entende o que ela é? Ela se diz o quê nesse momento? Ela percebe o que ela fez com o filho dela? Como ela é hoje, ou se olhando para trás? Olha, ela se mostra extremamente arrependida, acho que do contexto olhando para trás. Porque foi presa ou porque matou o filho? Não sei. Se tu perguntar, é aquela coisa, eu posso dar uma resposta, ela por ser minha cliente, falando, olha, por causa do filho, enfim, mas eu vou te falar, sendo sinceramente, eu não sei. Porque o que a gente vê nela é um arrependimento muito grande, assim, tipo, chorou muito, inclusive no interrogatório dela. Eu vi. Foi um longo interrogatório, de muito choro. Enfim, ela se diz uma monstra, né? Ela se culpa, efetivamente, pela morte do filho. Mas o que ela não aceita dentro desse contexto é que ela tenha desejado a morte do filho. Ponto. E aqui eu vou fazer mais uma vez um parênteses. Para eu não ser agredido. Eu jamais vou agredir, doutor, não vou agredir ninguém. Tô brincando. Mas é que como eu falei, é um caso para mim é um caso difícil, forte, de uma mãe, assim. Uhum. Mas assim, é aquela coisa, o mais grave que fica muito claro é o quê? É que não tem como ela negar, nenhuma das duas negar, a questão das torturas. Porque, e esse é o plano de fundo desse processo inteiro. Isso é cruel demais. Porque isso eu tentei explicar no julgamento da forma mais clara possível, que é o quê? Que se a gente dividir esse processo, os fatos como uma denúncia tem que ser, infelizmente a técnica ela nos obriga a fazer um recorte da vida que é difícil de fazer. Tu olhando esses recortes, eu não consigo ver a questão do homicídio, mas se tu pegar num cenário total, tu olhando assim, como tu disse, mas alguém que tranca, que não alimenta, deixa o guri naquele estado que está, não quer a morte, tu entende? Eu entendo perfeitamente, mas tecnicamente, dentro do que a gente olhou, não. Mas assim, mas ela reconhece, ela reconhece as torturas, enfim. Claro, em algum momento, isso foi trazido no processo por causa que os celulares delas foram
devassados e tal. É o quê? Que e a gente pode fazer esse gancho, eu acho que o início, de quando tudo começa, né? Que Yasmin, no início, antes de conhecer a Bruna, ela era, em tese, uma excelente mãe. Nas fotos, a menina feliz. As mensagens com ele, as Ela é de postagens. onde? De Porto Alegre? Não é de Porto Alegre. Ela é de... Não é Taquara. Mas é uma outra cidade. É uma cidade do interior. Uma cidade do interior. Ela estava há quanto tempo com a Yasmin? Ela estava com a Yasmin, na verdade, elas tiveram um relacionamento durante um tempo. Ela estava quase um ano com a Yasmin. Mas o que acontece? Ela era de uma cidade do interior. Ela, por intermédio de uma outra amiga, conhece a Yasmin. E no primeiro momento elas vão a Porto Alegre. E lá elas ficam na casa da família da Bruna, se relacionando, enfim. Lá elas têm umas divergências com a mãe da Bruna. Com o Miguel. Com o Miguel também. Não, deixa eu ver se lá estava o Miguel. Eu acho que no início não estava o Miguel, depois o Miguel vai. Basicamente isso. E quando saem de Porto Alegre, elas vão então a Imbé. E lá em Imbé, sim, Por que Imbé? Imbé por causa do Tadeu. Por causa que ela conhece o Tadeu numa primeira ida a Imbé. E nessa segunda, daí o Tadeu fala, não, vem pra cá que eu te banco. Porque o Imbé era o... Era a cidade que ele morava. Tá, era o homem que bancava ela em tudo. Isso. Por que ela leva o Miguel? Por que ela não dá o Miguel pra mãe? A mãe dela não queria ficar com o Miguel? Isso, essa é uma questão bem interessante. Por quê? Porque quando elas vão para Imbé, logo no início, isso pelas mensagens, as mensagens da Bruna principalmente, com outras pessoas, ficou muito claro. A principal insatisfação que existia era a da Bruna com o Miguel. O contexto que eu consigo visualizar é o quê? Existia quase que uma briga por atenção de Bruna e Miguel por Yasmin. Até que chega um momento em que Yasmin começa a falar com a mãe dela para devolver o Miguel. Com a mãe da Bruna. Com a mãe da Yasmin. Yasmin falando com a mãe dela. Falando com a mãe dela, isso, com a avó do Miguel. Isso. Inclusive o Miguel falava que queria voltar com a avó, enfim. E nesse momento, eu não vou me recordar agora quem que falou, mas tem uma pessoa, um familiar da mãe da Yasmin, que fala o seguinte, não, olha, primeiro, antes do Miguel vir de volta, acertem a guarda. Acertem essa guarda, para deixar certinha a guarda, para daí o Miguel ser levado de volta. A gente ia ficar com a avó, ele não ia ficar com... não, exatamente. Com uma mulher de Paris, é uma questão assim... Você entrega... É só entrega e depois encaminha. E a Yasmin vai e entra em contato várias vezes com a defensoria para fazer essa regularização. Isso existe no processo. Eu não tenho certeza, mas... não, ela faz, ela tenta. Eu tenho o número 40 aqui na cabeça, mas eu não lembro se é 40 vezes, mas são várias vezes. Ela tenta fazer isso. Claro, pandemia, uma época... Enfim, são vários fatores que contribuem. Mas o que acontece é que a Yasmin também queria entregar o filho e ficou nessa da não entrega. Até que chega um momento, e claro, a gente não vai saber nesses 3 meses quando que foi, que ao que eu olho da prova do processo é o quê? Que a Bruna começa a judiar mais do Miguel. Tá? Ela começa a realmente... maltratar ainda mais. Eu acho a ser mais agressiva ou mais cruel. E a Yasmin vai deixando. Isso. E aí eu acho que entre esse ponto, eu não consigo falar aqui, e daí eu estaria sendo talvez desleal, falar, olha, eu acho que a Yasmin não sabia de nada, e ela é uma vítima como? Não, ela tem sabia. como? Não, eu te digo das primeiras. Logo no começo. No início, tá. Eu acho que no início, eu acho que ela fez ela se omite. Até que chega um momento que eu acho que daí a gente não sabe a que ponto pega a loucura, em que elas começam a fazer as bizarrices, que é trancar no armário, trancar no armário enquanto tem relações sexuais, e daí por diante. E daí que eu acho que, nesse momento, elas entram nesse caminho
de uma perversidade que efetivamente não tem como justificar o injustificável. Não. Entendeu? É como eu disse, quando a gente tenta explicar uma anormalidade com a nossa cabeça normal, a gente não vai conseguir. Não tem. Eu entendo que você está tecnicamente fazendo uma defesa de uma senhora que fez coisas terríveis com o filho, não tem a menor dúvida. Mas é o que eu quero, eu entendo do homicídio que a gente ficou aqui, mas isso mataria, isso seria uma defesa técnica que vocês fizeram durante o julgamento. Agora, ela sabia que o menino morreria sendo tratado dessa maneira? Aí que tá, eu acho que ela em nenhum momento aceitou isso. E nem visualizou isso. Sendo bem sincero. Bem sincero. Eu acho que na cabeça doentia dela, não vou falar da Bruna porque eu não sei. Nunca conversei com a Bruna. Mas elas iam levando isso por um tempo e deve perguntar até quando? Não sei. Porque é só tu pensar. Isso é uma outra coisa se pensar. Digamos que o Miguel sobrevivesse. Que criança ele seria? Que ser humano ele seria? Ou quem que ela estava construindo para um dia voltar, porque ele era um menino indefeso, ele poderia se tornar um homem adulto. Sim. Ela e a Bruna, elas continuaram juntas depois da morte. Só uma coisa, o amante dela sabia que o Miguel existia? Sabia da Bruna? Acho que não, né? Não sabia. Não sabia. Ele sabia do Miguel, isso sim. Até porque uma vez a Yasmin pede para ele comprar a fluoxetina, inclusive. Acho que até essa última vez, agora não lembro esse detalhe exatamente. Mas da Bruna, ele tinha alguma ciência de uma amiga, enfim, em algum momento. Mas não que elas eram namoradas, exatamente. Elas estão juntas hoje? Não. Desse dia, o que aconteceu? Do dia que elas são presas ali, ambas dão um depoimento muito semelhante, tá? E daí aqui eu faço aquele link com o que eu estava dizendo no início, porque eu acredito, ao menos, talvez 80% no que a Yasmin fala no primeiro depoimento, porque a Bruna conta uma história muito parecida. E daí... Qual que é a história? A história é basicamente essa, olha, que o Miguel... que existiam algumas questões de tortura, que o Miguel tem uma piora de saúde 3 dias antes, tentam tratar, ele morre, jogam a mala, certo? O que é interessante nesse momento que tem esses dois depoimentos? E aqui é uma questão que deu uma viralizada na época, que é o quê? Quando eu pergunto para o delegado Hactz, eu pergunto assim, doutora, quando a Yasmin foi escutada, a Bruna estava na sala? E ele responde assim, lógico que não, né, doutor? Essa pergunta é até idiota, né? Daí o juiz dá uma... Não, doutor, com todo respeito do mundo, fez uma pergunta e ele responde não. E depois eu explico essa pergunta, o jurado fala, olha, por que eu tenho que fazer essa pergunta? Porque se elas não combinaram, não teriam em nenhum momento, como que as peças de depoimentos muito parecidos? Na minha opinião, porque é verdade. Essa coisa de ele ter passado mal, isso, porque não se sabe quem matou quem torturou quem... Porque a Yasmin não sabe o que aconteceu com o Miguel. E a Bruna também não sabe o que aconteceu com o Miguel. Exatamente. Então uma joga pro outro quem pode ter torturado aí até matar. Isso, esse último fato. Essa última torturinha. Essa última torturinha. Quem que fez sozinho? Isso. E o que acontece? Acontece isso, tá? Passam-se uns dias, porque no primeiro momento, a única pessoa que foi presa foi a Yasmin, né? A Bruna não é presa no primeiro momento. Pegam o celular da Bruna. Quando pegam o celular dela, logo no primeiro dia acham os vídeos. Aqueles vídeos que saíram, acho, na imprensa, enfim. Sim, são um monte de... São terríveis aqueles vídeos. Que é os vídeos, na verdade, da Bruna torturando. Torturando a Bruna, isso. Gravando e falando. Isso, gravando como se tivesse feito um vídeo para Yasmin. Daí ela é presa logo depois. E a Yasmin viu esse vídeo? Sim, acho que viu. Não, mentira. Ela nunca tinha visto. Então ela fez esse vídeo para quê, Bruna? Só para... Ela não, tô falando. Não, eu sei, você tá falando que ela disse que ela viu. O que a disse. Yasmin disse que nunca viu o vídeo. Posso. Tentando lembrar, mas. Ela viu depois, só aconteceu na imprensa. Não, acho que ela nunca viu, se duvidar. Não passou no júri? No júri. Viu no júri, isso. Mas antes, salvo engano, agora.
esse processo é gigante, mas eu acho que ela nunca tinha visto. E ela acho que nos tinha falado que nunca tinha visto. Mas aí a Bruna, ela é presa e daí ela vai daí com o advogado na segunda vez. Na primeira ela estava com o advogado, foi chamado na hora, enfim, tudo certo, enfim, dentro da legalidade. Mas na segunda vez ela vai com uma advogada constituída e dela já muda uma versão inteira. E ela tenta, tipo, criar, tirar toda... A Bruna. Tudo dela e culpar totalmente a Yasmin. E daí, sobre esses vídeos, ela fala o seguinte. Ela fala que esses vídeos teriam sido feitos amando da Yasmin e que a Yasmin, inclusive, estaria na cama assistindo. Enquanto ela está gravando aqui, a Yasmin estaria aqui atrás. Isso. E daí a polícia faz uma perícia no celular. Isso é mostrado que não existiu. Que naquela data, naquele horário, a Bruna momento, estaria onde? A Yasmin estaria onde? A Yasmin estaria no trabalho, acho. Trabalho em algum lugar. Ela trabalhava? Trabalhava, ela fazia limpezas. E depois unhas também. Tá. Trabalhou no salão e depois fazendo limpezas. E ela estava trabalhando. Então... Ela não poderia estar na cama assistindo aquilo. Exatamente. Naquele momento ela não estava lá, ou seja, aquilo é mentira. Ela fez aquilo lá, fez aqueles vídeos. Elas se separam, então, logo em seguida que são presas. Exatamente. O amor não perdurou. Não perdurou. O amor não consegue, os gelados da cadeia, né, quebra relações amorosas. Por que a Yasmin mudou tanto? Ela fala, ela se vê hoje como ela era e no que ela se tornou. Porque ela mudou, inclusive, fisicamente. Ela me lembra muito o Juan Michael, que eu estava te contando, que a mãe do Juan Michael, ela vira um monstro, fisicamente falando. E ela era uma mulher, ok, bonita, vaidosa e tal. E o olhar dela se transformou quando ela encontra a parceirona de crime dela também. É um caso também semelhante de um casal de lésbicas com filhos e que torturam filhos e tudo mais. Ela se percebe o quanto ela se alterou, inclusive fisicamente? Ela fala sobre isso? A Yasmin? Olha, foi conversado com ela sobre isso. Quando eu tive o primeiro contato com ela, já estava um tempo presa. Ela já tinha voltado a ter uma certa feminilidade, mas realmente é aterrorizante tu ver uma foto da Yasmin antes da Bruna, com a Bruna ali quando ela é presa, e depois o júri como ela está novamente. Tipo, realmente ela mudou muito. São pessoas diferentes. Eu não falo nem só sobre assim, ser mais feminina ou menos, eu digo que assim, ela ficou mais bruta, ela ficou com um olhar mais pesado, ela ficou mais cruel. Você vê aquela imagem de ela e a Bruna andando juntas para jogar o seu filho fora. Isso a Bruna, ela não tinha ligação com o Miguel. Não estou dizendo que ela possa ser cruel. Sim. Mas é muito mais impactante uma mãe aceitar tudo isso do que uma pseudo-madrasta, que não essa mulher não era nada do Miguel. Né? Sim. Falando em nada, o pai do Miguel apareceu durante o julgamento, alguma coisa? Não, ou não? Nenhum momento. Até onde a Yasmin nos trouxe, existia até um desassistimento do pai pelo filho, um desinteresse do pai pelo filho. A Yasmin teve alguém a mãe ou alguém que foi tentar até dar uma defendida nela, alguma coisa assim? Olha, a mãe, ali quando chega o julgamento, enfim, até a mãe ela prestou até, acho que uma coletiva de imprensa, acho que para a imprensa, enfim, para tentar o quê? E claro, isso aqui também, eu acho que faz parte de uma estratégia defensiva também, de tentar dar uma humanizada nela, ainda mais um caso difícil como esse. Como eu disse, no mesmo sentido, se fazer uma estratégia de pré-julgamento, que também foi feita com a nossa assessora de comunicação, a Rita Barchetti, no sentido de o quê? De tentar humanizar o acusado. Humanizar o que é impossível humanizar, quase. Mas a mãe trouxe uma versão de como era a Yasmin antes de tudo isso. Para se vincular ao quê? E isso não é nenhuma questão defensiva. Na minha opinião, é uma questão bem clara do processo. A Yasmin que é antes da Bruna, não é a Yasmin que está com a Bruna. Seria o que? Uma loucura a dois? Não, eu acho assim. Uma maldade a dois? Eu acho que é aquela coisa.
Eu acho que quando o louco se encontra com o outro, daí fez uma baita uma loucura. Esse é um tipo de crime que, se as duas não tivessem se cruzado na rua, talvez ele nunca acontecesse. Exatamente. Você precisa de crimes, quando é loucura dois da vida, que tem aquele A com B. Isso quem me explicou foi o Dr. Guido, a Ana Beatriz, a Rosângela, o Carlos, todos eles que eu entrevistei há muito tempo. Mas como não temos realidade paralela, a gente não sabe se chegasse naquele dia, essa amiga que apresentou a Yasmin para a Bruna não apresentasse, talvez o Miguel estivesse feliz da vida vivendo. Sim. A mãe da Bruna, ela tem ainda uma relação com a filha, mesmo depois de tudo que a filha fez com o neto dela. A mãe da Bruna, desculpa, a mãe da Yasmin. Sim, tem uma relação. E o que a mãe da Yasmin acredita, ela não consegue acreditar muito no tamanho da atrocidade que aconteceu. Que ela fala, olha, a filha que saiu aqui da filha dela não pode ter sido não é aquela mulher, não é aquela mulher. E por isso há tanto essa defesa de que, olha, a Yasmin e Miguel, antes da Bruna, não é a Yasmin depois da Bruna. Ela foi condenada há quanto tempo? 59 anos. E 1 mês e 14 dias. Ela tem quantos anos? Ela está com... Agora me falou a memória, acho que 29, mas não tenho certeza. Nem 30 anos. Nem 30 anos. Ela vai ficar 40 anos, se não sair, então ela pode sair com 70 anos. Pode sair até antes, um pouco, mas... Hoje está mais complicado, essas saidinhas a sociedade agradece. Essas saidinhas estão mais difíceis. Ela tem noção, a Yasmin, de que ela não é uma pessoa que vai poder ter uma vida social se um dia ela sair da cadeia? Porque ela vai ser um ser isolado, porque a mãe dela, porque a mãe dela pode, não sei se ela vai estar viva quando a filha sair, mas a mãe é a mãe, o problema é da mãe dela. Agora, eu acho muito difícil alguém querer conversar, ter relação com ela, ou não, as pessoas já podem esquecer. Pois é, Beto, mas tu sabe que tem uma coisa que me chama a atenção. Esses dias eu tive uma conversa com uma amiga sobre isso, sabe? Que ela fez um concurso agora, junto com a Suzane. A Suzane von Richthofen, sim. E daí eu até perguntei para ela, eu falei, mas por que a Suzane não vai embora? Daqui de São Paulo, daqui. E daí ela falou assim, mas Gustavo, ela está ganhando dinheiro agora... Ela é uma celebridade. Ela é uma celebridade. Ela está ganhando dinheiro fazendo seriado, então... Mas a Suzane é um pouco... São crimes, são maus e tudo mais. São diferentes. Só que a Suzane, a Elis Matsunaga, as mulheres assassinas do Liz Campbell, elas passeiam por um outro universo. No caso aqui é criança, né? Sim. É filho, é mais Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, o indefeso do indefeso. Não que os pais da Suzane não estivessem indefesos, eles estavam dormindo, afinal de contas. E ela abriu a porta e ela construiu 2 assassinos para matar os pais dela. Mas ela, eu não sei, é indefensável. Mas a Suzane, eu acho que tem uma coisa que não é a criança. A criança é o filho, é a mãe. É aterrorizador o Alexandre Nardoni ter feito o que fez com a Isabela Nardoni. Mas eu tenho certeza que se tivesse sido a mãe da Isabela, teria sido pior. Porque mãe é aquela que a gente tem a sensação da leoa que vai defender no custo que custar. Então ela não sei, porque é meio... E lá dentro da cadeia ela está como? Ela está na mesma cadeia que a Yasmin? Sim, que a Bruna? Sim, elas estão no Madre Pelletier, lá em Porto Alegre. E até onde eu sei, ao menos na última vez que... Essa é uma cadeia tipo Tremembé, São Paulo, que tem as celebridades? Tá nessa daí a Alexandra Dogolkensky está lá também? Isso. A mãe do Rafael Winks está lá? Isso, não, tá a moça do Carlos Bernardo, isso. Ela já saiu, não saiu? Não, tá. A madrasta ainda está lá? Eu acho que a madrasta estava lá. A madrasta na mesma cela que ela. Tinha amiga. Nossa, é a celebridade. É o Tremembé. Não, é o Tremembé de Porto Alegre. É esse detalhe que eu ia te falar, isso aí. A Dogolkensky não está lá? Mãe do Rafael Winks, não? Não está em Porto Alegre, não? Eu acho que está, mas acho que não está na mesma cela. Eu lembro só. Não, mas está ali por lá, está ali dentro. Isso. Imagina a conversa que não deve ser. Deve ser, no mínimo, interessante. É uma conversa muito... Pro Ulisses Campbell, por exemplo, deve ser eu ia adorar ouvir a conversa das duas. Que tínhamos aqui no Tremembé, você tinha a Suzane conversando com a Ana Carolina Jatobá e Elis Matsunaga. A Suzane tirou a namorada da Elis Matsunaga dentro da cadeia.
Tô louco. Leia os livros do Ulisses, Mulheres Assassinas. Vou ter que ler esse livro. Tem uma coisa. Agora, no caso dela, ela dentro da cadeia, como que ela vive lá? Como ela está nesse dia a dia? Já se enturmou? Já está como? Olha, a princípio tá enturmada, enfim, como ali é um ambiente... Ali ninguém... É um ambiente mais complexo, enfim, claro, existe toda uma... Mais fofo matou a avó, né? Existe todo um cuidado, até por segurança. Por exemplo, existe um cuidado lá no trânsito para não se misturar, por exemplo, a Bruna e ela, porque existia o medo que elas brigassem, inclusive. Tá. Inclusive, teve um episódio no julgamento em que a Yasmin ela viu alguma coisa. Eu acho que foi o momento que ela viu os vídeos, se eu não me engano, em que ela vira para trás. Que a Bruna estava aqui. A Bruna estava atrás, a Bruna estava aqui. E ela vira e meio que quer tirar satisfação. E daí ali o poder público, o pessoal da SUSEP segurou ela. Enfim, mas existe essa tensão entre as duas. No julgamento, a Bruna continuou jogando toda a responsabilidade para a Yasmin, falando que foi tudo ela que fez. Isso. O que ficou muito claro é que a Yasmin, ela mais ou menos conta uma história, ela relatou toda a vida dela e conta mais uma linha muito parecida com o primeiro depoimento. E a Bruna faz um show de terrores, né? Para mim, o interrogatório da Bruna, com todo respeito aos advogados, até porque não tem nada a ver os advogados, somos queridos amigos. Mas ela riu no interrogatório dela. E mais de uma vez. Então, foi de uma frieza, sim. E daí tu pode perguntar, mas tu acredita em todas as lágrimas da tua cliente? Eu falo, não caíram, ela não dava... Não, pelo chorou. vídeo, não dava a sensação de que tinham lágrimas. Mas ela chorou bastante, sim, chorou bastante. Isso com certeza. Eu sou um monstro, eu lembro. Mas aquela coisa, tu vai me perguntar, mas tu acredita em todas as lágrimas que caíram da tua cliente? Eu vou falar, olha, não é uma questão de acreditar, mas acho no mínimo decência daí. No mínimo decência. Porque não rir, né? Não, a Bruna riu no depoimento dela. Entende? Tá de sacanagem comigo, na minha opinião. Isso é uma opinião minha, não como advogado, como pessoa. Não, foi daí. um julgamento difícil de assistir. Então, eu me lembro que eu me senti mal, eu falei, nossa, sabe? Então, mas enfim. Vocês recorreram? Recorremos, acho que até o Ministério Público acho que recorreu para aumentar a pena, nós recorremos para diminuir a pena. Enfim, agora... Está esperando sair. Está esperando. Tem algumas questões interessantes ali, por exemplo, o juiz não reconheceu a atenuante da confissão, nesse caso. Essa eu acho que é uma atenuante que vai ser reconhecida. Mas, claro, eu entendo perfeitamente o Dr. Gilberto, tá? Que é o juiz de Tramandaí. Eu acho que esse é um caso que clamava por uma resposta muito firme de um juiz. E ele fez o que eu acho que deveria ser feito, que é dar uma resposta muito firme à sociedade. E que, claro, eu acho que o tribunal vai reverter uma parte disso, acho que talvez Brasília reverta uma outra parte disso. E quando eu digo reverter, não vai ser uma pena pequena, não é isso. Não, mas vai não ficar uma pena de 59 anos. Vai ficar mais na letra fria da lei. Eu acho que a primeira instância ela é sempre a lareira da sociedade. Você precisa mesmo ter respostas mais imediatas. O fogo tem que ser maior. E isso eu acho que como juiz ali daquela comarca, é um juiz que já está há muito tempo ali, enfim, eu acho que ele fez o que deveria ser feito. Sim. Doutor, mais algum ponto desse caso que você queria trazer, que eu não perguntei? Alguma coisa de perícia que foi importante, não foi? Porque é um caso que você não sabe. Nem se o Miguel estava morto quando estava na Bolsa. Né, é muito complexo ele de certas perícias. Isso. Tu sabe que uma questão muito interessante que eu acho que todas as pessoas ficaram esperando até o último minuto desse julgamento foi: e se achassem o corpo do Miguel? Porque... Que nunca foi achado e nunca será. Foi levantada hipóteses, inclusive, de que esse corpo teria sido colocado em outro lugar, que teria sido uma estratégia que nem teria sido jogado. É porque você tem o percurso delas, mas você não tem elas jogando, né? Mas daí seria mais fácil até de achar o corpo, se ela não jogar no rio. Ou já foi levantado, eu lembro, acho que eu vi em algum portal, alguma discussão, que poderiam ter vendido a criança. Tem várias aí teoria da conspiração. Mas acho que não tem nada a ver. Mas eu acho que se tivesse sido encontrado o corpo, algumas respostas
poderiam ter sido respondidas, sabe? Por exemplo, a acusação fala sobre uma batida na cabeça do Miguel, que teria rachado um azulejo. Mas não que tem isso, ali. mas isso nunca sangrou. Tu entende? Bateram, assim, quebraram uma parede, mas o guri não sangrou. Tu entende? Existe uma questão das correntes, ali sobre sangue dentro das correntes. Só que existe a questão, isso foi muito falado logo que aconteceu o caso, sobre esse medicamento que levou ele a óbito. Isso fala na denúncia. A gente juntou vários estudos de que fluoxetina não mata alguém. Mas olha, tu pode tomar 1 litro de fluoxetina, tu não vai morrer. Então, muitos elementos da acusação, tu pega um caso muito grave e tu coloca vários elementos que, sem uma comprovação técnica, eles conduzem uma pessoa leiga, que é o jurado, não, beleza, mataram fazendo isso. Mas que isso foi falado no julgamento, na minha opinião, mais uma vez, respeitando, lógico, a decisão dos jurados, inclusive, aquela série de atos que o Ministério Público diz como os atos que levaram ao óbito dolosamente, com dolo direto, ou seja, queremos matar, nenhuma daquelas ações era fatais. E daí que eu vou repetir aquela frase que eu tanto falei no julgamento. Quem quer matar, mata. Na minha opinião. Não, tá correto. Então, muito obrigado. Beto, eu agradeço. Chegamos até o final e fica sempre uma lembrança de que se os advogados da Bruna quiserem dar entrevista, fica aqui o convite para a promotoria também. Só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, que a gente traz sempre aqui o canal, a gente abre espaço para todo mundo trazer seus pontos de vista. Doutor, você está sempre convidado a voltar, muito obrigado. Obrigado, e até Beto, o próximo. mais uma vez pelo espaço. Valeu. Com certeza.